Bem, pessoal, vamos então para as comissões parlamentares previstas no artigo 58 da nossa Constituição Federal. Existem dois tipos de comissão, basicamente. Existem as comissões permanentes e as comissões temporárias. Comissão permanente, como o nome já sugere, né, é aquela que é permanente. Eu acho o máximo quando minha filha faz isso. Mas enfim, exemplos de comissões permanentes. A Comissão do Meio Ambiente, a Comissão de Ética do Senado, essa não funciona, mas existe. Enfim, existem várias comissões, Comissão de Constituição e Justiça, tem uma porrada de comissões lá dentro, que são voltadas para temas específicos. Os deputados se engajam, se inserem em algumas comissões, que vão trabalhar temas específicos. Só que às vezes esse tema é temporário. Aí surgem as comissões temporárias. Exemplos famosos, a Comissão da Copa. Mas seja qual for o caso, a Constituição Federal diz, no parágrafo 2º do artigo 58, o seguinte: as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe. Olha o que elas fazem aqui, ó. Discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, convocar ministro de Estado para prestar informações, receber petições e reclamações, representações, queixas, blá blá blá, solicitar depoimento de qualquer autoridade. As comissões podem apreciar programas de obras, fiscalizar nesse caso. Enfim, ela tem suas tarefas, inclusive as temporárias. Mesma coisa para as temporárias. A diferença da temporária para permanente, o nome já sugere, né? É que as temporárias surgem com prazo certo para acabar. A Comissão da Copa é um excelente exemplo. A Comissão das Olimpíadas para as Olimpíadas, um outro excelente exemplo. Mas as comissões temporárias mais famosas, seguramente, são as comissões parlamentares de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito, as famosíssimas CPIs. E aí vem a grande pergunta: você sabe o que é uma CPI? As comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, senhoras e senhores. Quem é que faz o inquérito policial? O inquérito policial é feito pela polícia. Daí o nome inquérito policial. Mas a CPI pode fazer esse inquérito também. Daí o nome Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI pode ser formada só por deputados, ou só por senadores, ou por ambos. Uma comissão mista, uma CPI mista, uma CPMI, ou Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, formada por deputados e senadores. E aí os parágrafos dizem: as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Opa, tem poderes que só o juiz tem. Ele pode fazer coisas que a polícia não pode. Além de outros previstos no regimento de cada casa, serão criadas, pela Câmara de Deputados e pelo Senado, em conjunto, comissão mista, ou separadamente. E aqui eu preciso que você note isso, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros. Para surgir uma CPI na Câmara tem que ter a assinatura de pelo menos 1/3 dos deputados. Para surgir uma CPI no Senado tem que ter a assinatura de pelo menos 1/3 dos senadores. Para surgir uma CPMI, uma comissão mista, parlamentar mista de inquérito, deputados e senadores, tem que ter 1/3 da Câmara e 1/3 do Senado. A assinatura. Para apuração de fato determinado, é fato certo, fato determinado e por prazo certo. Então aqui a gente tem alguns elementos que caem na prova. Toda CPI tem que ter um quórum mínimo de instalação, 1/3. Tem que ser para investigar fato determinado e tem que ser por prazo certo. Sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou penal dos infratores. O parágrafo seguinte ele complementa: durante o recesso, haverá uma comissão representativa no Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com representações definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária. Isso daqui não é bem a CPI, né? Mesmo que esteja num recesso, tem que haver uma comissão plantonista lá.
E essa comissão plantonista é escolhida por quem? É outra comissão temporária. É outra que surge, mas só surge pelo prazo do recesso. Estourou algum evento inadiável, tem que ter uma comissão lá para receber isso. Certo? E ela vai ser escolhida sempre no finalzinho do período legislativo. Lembra que o período legislativo, a gente não falou ainda do período legislativo. Daqui a pouco eu vou falar dos períodos legislativos. Sempre no final do primeiro período, do segundo período legislativo, se escolhe uma comissão, um grupo de deputados e um grupo de senadores para ficar lá de plantão. Certo? Daqui a pouco eu vou falar dos períodos legislativos. Mas vamos lá. Voltando aqui para a CPI, a gente já viu CPI. Nós já vimos comissões parlamentares de inquérito. Eu vi, sabe onde? Eu vi comissão parlamentar de inquérito com vocês, quando estava falando do artigo 5º, sobre interceptação telefônica. Eu vi que a CPI pode quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico, mas não pode realizar escuta ou interceptação. Eu vi que a CPI pode realizar condução coercitiva de testemunhas, mas não pode buscar e apreender bens e documentos. Eu vi ainda que a CPI pode realizar prisão em flagrante, mas só a prisão em flagrante. Naquela oportunidade eu até disse para vocês, olha, a CPI não pode anular atos do poder executivo. Não sei se você lembra. Eu espero que você lembre. Certo, meus amores? Dúvidas sobre comissões parlamentares de inquérito? Eu preciso falar para vocês, na verdade, reforçar, né, para vocês. As CPIs, então, elas surgem para investigar um fato determinado por um prazo certo. Para que isso aconteça, ela pode ser uma comissão só de senadores, ou só de deputados, ou de ambas. Mas seja qual for o caso, tem que ter a assinatura de, no mínimo, 1/3 da Câmara, ou do Senado, ou de ambas, se for uma CPI mista. Ok? Certo? Ela pode fazer coisas que a polícia não pode. O que é que ela pode fazer? Quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Busca coercitiva de testemunhas e prisão, mas só prisão em flagrante. Não há nada além disso. Nada que possa cair na sua prova além dessa bobagem. Só e somente só isso pode ser cobrado na sua prova quando o assunto for CPIs. Aliás, comissões em geral. Tá bom? Ok, senhoras e senhores. Vamos para as reuniões. Mas antes das reuniões, deixa eu ver se tem alguma pergunta específica aqui.